E aí pessoal, bom dia novamente. Estamos aqui de volta para a correção dos exercícios. Espero que vocês tenham conseguido fazer as questões, tá bom? Quem não enviou ainda, pode enviar até às 17 horas, tudo bem? Não deixe de enviar para que a gente possa aprender por meio da resolução dessas questões. Então pessoal, a primeira questão, vamos lá. Ela já traz ela já está uma questão respondida para você ter como base na resposta das próximas questões. Então ela diz: classifique as grandezas em diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não proporcionais. Né? Como nós vimos, a relação entre duas grandezas ela pode ser proporcional ou não. Né? Quando ela é proporcional, ela pode ser direta ou inversamente proporcional. E aí tem aqui o exemplo da letra A. Para construir o telhado de uma casa, duas pessoas necessitam de 8 horas. Se forem 4 pessoas, o tempo reduz para 4 horas. Então você vai classificar aqui essa relação, né? Então aqui a resposta nós temos que é uma relação a relação entre quantidade de pessoas trabalhando e o tempo necessário para a conclusão do trabalho são duas grandezas inversamente proporcionais. E aí você vai justificar por quê? Bem simples, né? Porque quanto mais pessoas estiverem trabalhando, menor o tempo para concluir esse trabalho, ok? E aí nós temos agora a letra B. A letra B diz o seguinte: um veículo percorre 12 quilômetros com 1 litro de combustível. Com 4 litros, percorrerá 48 quilômetros. Então essa relação é o quê? Olha, se com 1 litro ele percorre 12 quilômetros, se ele tiver mais litros de combustível dentro do tanque, ele vai poder percorrer uma distância maior, né? Então vai aumentar a quantidade de combustível e vai aumentar a quantidade de quilômetros que ele poderá percorrer. Então as duas grandezas estão aumentando ao mesmo tempo. Então é uma relação de proporcionalidade direta, é uma proporção direta, tá bom? A justificativa é as duas grandezas, a quantidade de litros de combustível e a distância percorrida, aumentam juntos. Se elas diminuem juntas também, nós temos uma proporção direta também, ok? A próxima questão é a letra C, que diz o seguinte: em uma loja, 1 litro de suco de qualquer sabor custa R$ 5, mas se você comprar 5 litros, o vendedor faz por 20, uma promoção, né? Então, e aí, para saber se é uma relação de proporção, né? 1 litro custa R$ 5, se eu aumento a quantidade de litros para 5 litros, o preço também aumenta para 20. Então, Maurício, está aumentando a quantidade de litros de 1 para 5 litros, e está aumentando o preço de R$ 5 para R$ 20. Então, se as duas grandezas estão aumentando juntas, não é uma proporção? Né? Vamos lá, vamos com calma. O que é que diz aqui a justificativa? Não há uma relação de proporcionalidade, pois as grandezas, quantidade de litro de suco e o valor cobrado não seguem o mesmo padrão de crescimento. Por exemplo, 1 litro custa R$ 5, certo? Então, se eu comprar 5 litros, qual o valor que deveria ser cobrado? R$ 25. 1 litro custa 5, 2 custa 2 vezes 5, 10, 3 custa 3 vezes 5, 15, 4 custa 4 vezes 5, 20. E 5 litros, que foi o que eu comprei, 5 vezes 5 vai custar R$ 25. Como o vendedor está fazendo essa promoção, né, eu estou pagando por 5 litros somente R$ 20, então as grandezas elas não estão acompanhando o mesmo padrão de crescimento. Né? Elas estão crescendo juntas, mas não há uma proporção, está sendo desproporcional. O correto é que os 5 litros custassem R$ 25. Então, nesse caso, não há uma proporção na relação entre essas duas grandezas. Ok? A letra D. Para preencher a piscina da sua casa, Maria deixa a torneira aberta por 9 horas seguidas. Caso ela instale outra torneira com a mesma capacidade de vazão de água funcionando junto com a primeira torneira, qual será o tempo necessário para encher a piscina? Então aí a gente vai construir uma tabelazinha básica para poder compreender melhor essa questão. Na primeira coluna nós temos a quantidade de torneiras,
certo? E na segunda coluna é a grandeza hora, né? Ou seja, a quantidade de horas necessárias para encher a piscina. Se eu tenho uma torneira funcionando, a piscina vai encher em 9 horas. Se eu aumento o número de torneiras, né, para 2, ou seja, se está entrando mais água na piscina, vai demorar o mesmo tempo? Vai demorar mais tempo para encher ou o tempo para encher vai diminuir? Vai ser menor o tempo para encher a piscina? É claro que vai ser menor, porque vai estar entrando mais água dentro da piscina. Então perceba que enquanto essa grandeza, que é a quantidade de torneiras, aumenta de uma torneira para 2 torneiras, a outra grandeza, que é a quantidade de horas necessárias para encher a piscina, ela não vai aumentar, ela vai diminuir de 9 horas para um valor menor que nós ainda não sabemos, né? Então, uma grandeza aumenta, a outra diminui, nós temos uma relação de proporção inversa, tá certo? E a justificativa para isso é o quê? Se a gente instalar outra torneira, aumentamos a quantidade de água que é depositada na piscina. Com isso, ela vai encher mais rápido, ou seja, em menos tempo. Assim, uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou seja, aumenta o volume de água que entra na piscina e diminui o tempo necessário para enchê-la. Logo, temos uma relação de proporção inversa. Maurício, e qual é o tempo que vai ser necessário para encher essa piscina com as 2 torneiras funcionando ao mesmo tempo? Vamos ver. Nós vamos pegar a quantidade de horas, dividir pela quantidade de torneiras, que agora é 2 torneiras, e vamos ter 4 horas e meia. Né? Se a gente duplica o número de torneiras, o tempo vai reduzir pela metade. Então, em vez de ser 9 horas, vai ser 4 horas e meia. Tá ok? A segunda questão. Um pedreiro vai assentar cerâmica na sala da casa de Jorge, que mede 16 metros quadrados. Sabendo que a medida da área de cada peça de cerâmica é 0,5 metros ao quadrado, ou seja, 50 centímetros quadrados, quantas peças de cerâmica necessitará para concluir o serviço da sala, certo? Então, nós temos aqui 2 grandezas, que é a quantidade de peças de cerâmica, e a outra grandeza, que é a área da sala em metros quadrados. Uma a gente vai chamar de x e a outra nós vamos chamar de y. Então, veja, uma peça de cerâmica ela vai cobrir o equivalente a meio metro quadrado. 2 peças de cerâmica vai cobrir o equivalente a 1 metro quadrado, certo? E assim nós vamos ter a relação até a gente chegar nos 16 metros quadrados. Né? Só que se a gente for fazer dessa forma, nós vamos demorar muito, né? Porque a gente ainda está aqui em 2,5 metros, em 5 peças que vai utilizar 2,5 metros. Então nós vamos utilizar uma forma aqui, que é uma regra de 3, bem simples, tá bom? Então eu vou chamar, eu tenho aqui o 16, que é a quantidade de metros quadrados que eu preciso cobrir com cerâmica. Eu vou dizer que esse espaço ele é igual a 0,5, que é a quantidade que uma peça de cerâmica cobre, vezes x. Né? O que é o x? É a quantidade de peças de cerâmica, certo? Então, se eu tenho só uma peça, eu vou ter 0,5. Se eu tenho 2 peças, eu vou ter 1 metro quadrado. Se eu tenho 3 peças, 1,5 metro. Né? Só que o que é que a gente quer saber? Quantas peças, qual é o valor de x aqui? Quantas peças vão ser necessárias para me cobrir 16 metros quadrados? Tá? Então, nós temos essa equação do primeiro grau com uma variável. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Nós vamos isolar o x, botar ele em evidência, e o 0,5 que estava multiplicando ele vai passar para o outro lado da operação, fazendo uma divisão. Né? Então, o 16 vai vir para cá para ser dividido pelo 0,5, certo? Então, x vai ser igual, se que estava multiplicando, vai ser a operação contrária, que vai ser dividindo 16 dividido para 0,5, então o x vai ser 32, ou seja, eu vou necessitar de 32 peças para cobrir essa área de 16 metros quadrados, tá bom?
Chegamos aqui em 10 minutos, eu vou dar uma pausa para a gente continuar com a correção no próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito longo.